colocou a vinheta, que tudo isso entra na edição e a gente fica parecendo uns tontos aqui, mas tudo bem. Para você que não conhece, a AgroAdvance é uma escola agro fundada, né, em 2019, cujo tema é, meu querido Ivan, encurtar distâncias do aprendizado. Então eles têm muitos cursos bacanas lá, tá? Cana-de-açúcar, soja, voltado para a área agro, né? Boa parte deles aí. O pessoal está colocando o QR Code aqui embaixo do site. Então, se você tiver interesse aí, eu recomendo. Eu sou um dos professores lá. A gente participa com a parte de custos de produção, brincando com alguns conceitos lá. Então, muito legal de acompanhar. E a Ivan, eles sempre colocam uma pergunta, né? O que eu queria colocar para você? Nós temos a situação que nós estamos hoje, né? Você já está um tempinho aposentado, mas trabalhou e se dedicou a 40 anos no nosso setor. Nesses 40 anos, trabalhando com benchmarking, com uma série de empresas, o que você viu de maior, como uma pergunta, né? De maior entrave em termos de gestão das empresas? O que você falou assim, pô, Botão, se eu pegar os 40 anos, uma dificuldade que acontecia era isso, e o pessoal pode melhorar para os dias de hoje aí. Teve algum ponto que você fala assim, pô, Botão, na nossa época isso era o problema? Você me permitiria pegar esse gancho e fazer um rápido histórico da evolução do setor? À vontade. Eu sou um cara privilegiado, porque eu comecei em 77. 77, eu talvez pudesse citar 5 fatos, vamos ver se eu me recordo. Primeiro foi a implantação do Proálcool em 75. Positivo. Que provocou uma expansão horizontal do setor, principalmente a partir de 79. 73 a primeira crise do petróleo, 79 a segunda, e com isso então, como em 75 tinha sido criado o Proálcool, no início sem muita credibilidade, foi um pouco devagar, mais em cima de destilarias anexas já instaladas, né? Produção de álcool de etanol anidro para mistura na gasolina, para reduzir aí a importação de petróleo. O Brasil na época era altamente dependente de petróleo, acho que importava cerca de 80% do nosso petróleo. Em 79, nova crise no Oriente Médio e aí a coisa ficou feia. E aí o governo falou, não, aceitou a sugestão das lideranças da época, né? Lamartine Navarro, Cícero Junqueira Franco, Maurílio Biagi Filho e outras lideranças. Aí partiu firme para o álcool hidratado. Incentivou a indústria automobilística a produzir o álcool movido a etanol, né? Os carros a etanol. Hidratado. Assim foi generoso, muito generoso com os futuros empresários aí, no sentido de investir e construir destilarias autônomas. Então, por exemplo, Araçatuba, a região oeste nossa, Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, que não tinha usinas, passaram então a construir suas destilarias autônomas. E outros estados, né? Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Minas Gerais. Então foi uma expansão horizontal. Eu falo horizontal porque não houve crescimento de produtividade. Por um motivo simples, o setor era controlado pelo IAA na época. Então, cotas de produção, vamos dizer, eu era dono de usina. O governo me determinava, através do Instituto do Açúcar e do Álcool, o IAA, quanto eu deveria produzir de açúcar, se eu deveria vender para o mercado interno, mercado externo, ou mercado externo, quanto de etanol e preço, inclusive, determinado pelo IAA em função aí do mercado que ele encontrava. Então, a usina, aquele marasmo. A cana era também preço determinado, pago pelo peso. Então o Proálcool foi a primeira revolução no setor, uma revolução horizontal. Agora provoca já uma primeira revolução vertical e uma revolução maravilhosa que eu vivenciei. Foi em 83 com a implantação do sistema de pagamento de cana pela qualidade. PCTS. Pelo PCTS existia então uma POL padrão 12257. Quem tivesse então mais açúcar na sua cana, na sua produção, acima disso aí, ele ganhava ágio. Claro, então quanto mais rica a cana em açúcares, maior o ágio. E por outro lado, se eu fosse infeliz, produzisse com uma cana de baixa qualidade, eu teria deságio. Você era penalizado. Era penalizado. Ora, isso provocou uma verdadeira revolução. Eu vou resumir aqui. Fornecedores de cana aprenderam então a olhar sua curva de maturação. Aprenderam que determinada variedade, tipo CB4176, era um bambu, só tinha peso, não tinha açúcar, só fibra. Abandona a 4176. A NA era uma cana rica. Vamos para a NA.
E de repente, bom, precisamos de cana mais rica. Vamos pressionar aí, vamos pressionar o geneticista, o pessoal de pesquisa, pressionar no bom sentido, Sim. né? Então os pessoal se sentiu até gratificados, os nossos pesquisadores. IAC, a Copersucar, o pessoal do Plano Açúcar. Então, ó, esse pessoal partiu aí para geração de novas variedades, e o pessoal de olho em curva de maturação, manejo varietal. E pelo lado da indústria, de repente, os industriais e empresários, né, viram que estava moendo cana rica, pagando mais caro, quer dizer, pagava o preço padrão mais o ágio, mais 20%, mais 30%, mais 40%. Pô, eu estou pagando uma cana cara e com muitas perdas no meu processo industrial. Perdas na moagem, perda no tratamento de caldo, perda na fabricação de açúcar, perdas indeterminadas. Pô, precisamos parar com essas perdas, precisamos reduzir essas perdas. Então foi uma corrida atrás de consultoria, novos equipamentos, enfim, uma revolução também na área industrial. E com isso, o setor evoluiu, cresceu verticalmente. Passou-se a produzir mais, ter mais produtividade por hectare, produzir cana mais rica e a indústria ter mais rendimento. Positivo. Esse é o segundo patamar que o senhor fala. Exatamente. Daí não cresce horizontal, cresce vertical, que agrega em produtividade. Agrega em produtividade. Certo. Ou seja, a partir desse ano de 1983, quando a cana passa a ser paga então pela qualidade, há todo esse crescimento, tanto na área agrícola, na área industrial, em termos de produtividade e eficiência, que a gente poderia resumir o seguinte: as indústrias, se a gente for calcular a produção com a mesma área, nós temos uma maior produção de açúcar e etanol por unidade por hectare cultivado. Terceiro fato que veio aí a provocar uma mexida no setor. Essa mexida também foi muito grande, uma mexida diferente. Foi no governo Collor novamente. Volta ao governo Collor em 1990. O mesmo que caçou a poupança, ele fez no setor bagunçou o setor. Mas foi uma bagunça no bom sentido, eu acho. Eu particularmente acho A maioria, muito positivo. A maioria que vem aqui fala que foi boa. Tem umas viúvas do IAA aí, mas o pessoal fala bem. O único ponto que eu discordo foi acabar com o Plano Açúcar, acabar com o órgão de pesquisa. Deveria ter mantido o Plano Açúcar como estava. O Plano Açúcar era muito eficiente, Plano Açúcar e Copersucar, tinha até uma rivalidade entre as duas entidades, né? A Copersucar, que hoje é CTC, né? Positivo. Tinha as duas instituições de pesquisa, trabalhos excelentes nessas duas organizações. O que aconteceu em 90? O governo Collor acabou com o IAA e, consequentemente, como era o IAA que fixava cotas de produção e preço de cana da matéria-prima, preço do açúcar, preço do etanol, de repente, então, ficou todo mundo perdido. Pô, peraí e tal e coisa. A usina, o primeiro preço a ser liberado foi do açúcar, né? A usina falou, puxa vida, aí eu produzia açúcar, entregava para o IAA vendia. E aí ficava de braço cruzado esperando a receita. Só isso, quer dizer. Então, as usinas muito acomodadas, né? Então, a partir desse momento, as indústrias, elas passam a estruturar seu setor de comercialização. Há um desenvolvimento organizacional muito forte. O setor de comercialização para ver mercado futuro, se é melhor um mix mais centrado na produção de açúcar para mercado interno, ou açúcar para o mercado externo, ou em vez do açúcar produzir mais etanol. Enfim, a cada safra eu poderia então migrar para essa linha de comercialização ou para essa linha, e com isso um crescimento aí do segmento na área de comercialização. E outro fato importante também, a usina era engessada. Se ela tinha cota de produção para moer 1,5 milhão de toneladas de cana, pô, todo ano era 1,5 milhão. A partir do momento que sai o governo de cena, eu vou num banco, tenho condições, amplio minha usina, reduzo meus custos fixos, né? Diluo meus custos fixos. Então, com isso, houve toda uma revolução no setor, uma revolução assim muito grande. Então foi com a desregulamentação do setor. Eu falei que foram liberados os preços primeiro do açúcar, isso na década de 90, né? Certo. No final desses anos 90 é liberado o preço do anidro e do hidratado. Ora, se antes o PCTS era baseado no preço padrão determinado pelo governo, eu não tenho mais o preço padrão, porque o preço agora flutua no mercado. Eu achei muito bonita a atitude do setor, muito bacana. Os industriais representados pela UNE e os fornecedores representados pela Urplana se uniram, montaram um comitê de pessoal altamente preparado, né, especializado, e estudaram o assunto, visitaram inclusive outros países e desenvolveram um novo sistema de pagamento de cana. E qual foi assim a coisa muito bacana? Primeiro ponto, mantiveram basicamente as regras de pagamento pela qualidade. Ou seja, eu, fornecedor de cana,
e mesmo a usina produzindo cana própria, prosseguiu estimulada a produzir cana com bastante açúcar. Quanto mais rica, melhor, né? Além de produtiva e boa longevidade, enfim, outras qualidades, né? Eu estava falando, deixa eu ver, eu perdi do quarto passo que eu estava na sequência, porque daí teve o Proálcool, depois eu estava no PCTS e foi na atitude bonita do setor. Do preço da cana, eu estava falando. Acabou o preço padrão. E acabando o preço padrão, cada usina vende dentro do mercado livre. E então, naturalmente, há uma flutuação de preço. Então, essa equipe técnica montou, então, um novo sistema, o Consecana, que, como eu estava falando, eu repito, manteve as regras do PCTS, basicamente, com alguma modificação, né? Lá era pó por cento cana, que passa a ser o ATR, a unidade de medida, incorpora uma segunda variável. A primeira, então, é qualidade da cana, né? Cana mais rica em açúcar, cana mais pobre, isso faz o preço flutuar, que eu, como fornecedor de cana, receberia. E a segunda variável, interferindo também, que eu, como fornecedor, vou receber, é a questão de preço dos produtos finais, etanol e açúcar. Então, para dar um exemplo para situar bem, vamos imaginar duas situações opostas. Eu sou um fornecedor que produzia uma cana naquela safra de excelente qualidade e, por sorte, o mercado foi muito favorável. Açúcar e etanol receberam um preço muito bom. Isso significa, então, que eu fui duplamente beneficiado. Eu recebi um preço muito bom pela minha tonelada de cana, graças à boa qualidade e graças ao mercado favorável. E outra situação oposta. Eu estou numa situação desfavorável de mercado, né? Então, afetando então o preço da minha tonelada de cana e também cana de baixa qualidade, que seriam... O Consecana é muito legal porque no fim, né, o produtor ele acaba se tornando sócio da usina no produto final. Se o preço vai bem, as duas partes vão bem. Se o preço vai mal, então é um mercado realmente que flutua. É uma sociedade fundamentada na TR, não é isso? Exatamente. Isso aí, seu Ivan. E outra coisa interessante daí com o Consecana, a consequência do Consecana é que com essa flutuação de mercados, o pessoal fala, peraí, nesse ano, por exemplo, que o mercado não está bom, os custos de produção estão adequados? Eles cobrem os custos, estão de acordo com o preço, cobre o meu custo que eu estou praticando aqui? Aí mas que preço, que custo que eu estou praticando? Muita usina não trabalhava com custo. Então, a partir daí, há todo um desenvolvimento organizacional. Se antes, na área, naquele segmento de comercialização, agora na área de controladoria, setor de custos, de produção, enfim, a denominação que quisesse dar aí. Então, a criação então da área de controladoria, onde passa a ser uma rotina então a apuração do custo de produção. Então, eu diria que foram assim eventos que muito importante. Foi uma transição. Quem dá bastante detalhes dessa época também que veio aqui, como a gente foi o Pádua. É muito legal para acompanhar essa história e saber até os embates que ainda tem em relação a isso, a relação paramétrica, a relação Unicor-Plano. É muito legal acompanhar isso daí para você entender, mas surge tudo dessa época aí, né, Ivan? Aliás, se você me permitir, eu citaria até uma experiência que eu tive. Quando foi instituído o Consecana, estava lá no estatuto dele que a cada 5 anos haveria uma revisão. E realmente, lá pelo 4º ano, os fornecedores acharam que, de repente, os indicadores ali não estavam muito ok, né? A relação aí custo industrial e custo agrícola, né? Que deveria haver uma revisão. Então, de comum acordo, houve uma revisão. Houve um estudo feito pela Urplana e pela Única. Novamente, modéstia à parte, o Ivan Chaves ajudou bastante. Eu fui escolhido pela Única para fazer o estudo pelo lado da indústria. Que legal. A Única determinou uma amostra. Isso é 2005, não foi? 2005, exatamente. Estou estudando bem, rapaz. Em 2005, houve a primeira revisão do Consecana e apresentei, tive várias reuniões com o Pádua, com a equipe, discutindo aí os aspectos os detalhes aí da questão de custo, né? Você que trabalha nessa área, você sabe que há pontos ali que... É minucioso o negócio. Minucioso, né? Aqueles pontos cinzentos, né? Que são mais cinza ou menos cinza e tal. Nós definimos, eu parti
e entreguei o relatório, houve toda uma discussão, com a alta direção da Única, aprovaram o meu relatório e tudo mais. E aí no confronto, o meu estudo foi aprovado. Eu lembro um ponto, foi ali, houve uma contra-argumentação dos fornecedores e talvez eles tivessem razão. A minha fonte de informação, nas usinas que eu levantei os dados ali, os valores para fazer o custo médio, né, de produção de cana, açúcar e etanol, um deles era importante, é a manutenção industrial. Uhum. E na manutenção industrial são as despesas de manutenção. E é comum, de repente, acontecer de eu, como empresário, de repente, um determinado pequeno investimento, incorporo aquilo como despesa, tá? Então seria o CAPEX ou OPEX, aquela isso, briga. Exatamente, né? Então, esse foi o único ponto demais. O nosso estudo, em termos de eficiência, de rendimentos, de parâmetros, todos os parâmetros foram aprovados, tudo. Você sabe... Foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei, assim, muito honrado com esse convite pela Única. Você sabe que essa foi a última revisão que foi feita, né? Ela está desde 2005, a participação que vigora é essa daí. Vou arredondar aqui, tá 60% mais ou menos o custo da matéria-prima. Inclusive, tá dando um pau do cacete nesse momento, porque existe aí os fornecedores. Não, porque a relação a paramétrica ela é diferente dessa, tá na casa de 70%, 75%. Essa é uma das grandes discussões hoje dentro do Consecana. Mas muito bom, Sr. Ivan.